Irmãos, tá, eu vou falar sobre Paulo, vou ler o texto de Atos 9. Como que eu coloco Paulo no contexto do texto, que eu quero fazer uma mensagem, um ensinamento a respeito disso, como que eu coloco? Então tá, primeira coisa que a gente sabe de Paulo. Paulo é um judeu de puro sangue, da tribo de Benjamim. O que que acontece? Ele é um judeu, ele tem a cidadania romana. Há quem diga que seja um título adquirido entre os seus antepassados, na guerra entre os piratas, o rei e Pompeu. Então, a família adquire esse título aí, cidadão romano. Outro ponto, foi criado entre os gregos, entre os helenistas. Então, a gente pode dizer, ele é um cidadão de três, um homem com três cidadanias, judeu, romano e grego. O que que acontece? O texto de Gálatas diz que ele sobressai no judaísmo, na escola que estudava, ele entendia muito mais, ele era mais capacitado, a gente pode usar esse termo, do que os seus amigos que estudavam o judaísmo. Judaísmo é algo diferente de cristianismo. Judaísmo é a doutrina que estava nos dias de Jesus. O que que acontece? Mas Paulo, sendo esse sábio, muito sábio, um nome, alguém que poderia ser um grande líder do judaísmo, tá tudo bem, agora você dá uma pausa e lembra que Nazaré também tem um outro que está ali trabalhando na carpintaria, que agora foi batizado por João, que agora também está ensinando, mas ele não ensina somente como Saulo, somente com palavras. Esse rabino da Galileia, esse cidadão que a gente está falando, que é o Cristo Jesus encarnado como homem, então ele começa a ensinar com autoridade, com curas, com milagres e até com ressurreições, a ponto de que os judeus, os sacerdotes, mandavam homens lá para tentar achar algum erro na sua mensagem e esses voltavam convertidos, não conseguiam. O que que acontece? Então, isso que é importante você lembrar, que as primeiras perseguições, elas não são pelo Império Romano. Até a morte de Cristo começou com alguns judeus dizendo, crucifiquem ele. Se ele for inocente, pode jogar o sangue sobre nós, sobre os nossos filhos. Então as perseguições, isso vai mais ou menos até o ano 67, não era dos cristãos, não era dos romanos, era dos próprios judeus cristãos. O Estado, Roma, vai perseguir no ano de 67, quando Nero pega fogo na cidade, ele joga essa culpa acima dos cristãos. Mas o que que acontece? Ali eles acham um falso testemunho, dizendo que blasfemou de César, blasfemou da lei de Moisés, eles dão um jeitinho e crucificam Jesus. Quando eles crucificam Jesus, nossa, que legal, a gente venceu, acabamos com a seita do cristianismo que era conhecido na época, pelo zelo que eles tinham por nome de Deus, então eles tentam matar, parar o cristianismo, porque eles achavam que era algo grave, que estava agravando o nome de Deus. Tudo bem, Jesus morreu, mas o que que aconteceu? Porém, o terceiro dia teve um grande problema para eles. Porque o que acontece? Quando o judaísmo já estava alcançando um nível, dizendo assim, a gente acabou com essa seita do Nazareno, ele aparece às mulheres, aparece aos seus discípulos, e ali começa a falar, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E isso foi trazendo um grande movimento, que todos ali começavam, o Jesus que vocês mataram agora está vivo, ele apareceu a muitos, ele está vivo. O que que acontece? Então, o judaísmo, ninguém melhor para fazer parar isso do que quem? Do que Saulo. Então, aí você consegue aplicar o texto de Saulo, de Atos 9, ele pedindo cartas para o tribunal judaizante, para os judeus ali, que são os sacerdotes da época ali, que tem o poder também, pode usar esse termo, só para ficar mais fácil de você entender, pede carta para perseguir os cristãos. Então, com essa perseguição, e o texto da Bíblia diz que ele era como uma fera, como um animal feroz querendo devorar. Então, o que que acontece? Aí Saulo vai para Damasco, porque em Damasco era uma grande metrópole. Se a mensagem chegasse ali, aí eles teriam um problema, que aí ninguém segurava mais os cristãos. Então ele pediu uma carta de recomendação, aonde eles entravam nas casas dos crentes, os crentes tinham que sair correndo, porque senão ele matava, senão ele torturava, senão ele tirava a paz, a felicidade, não tinha temor, ele chegava, era uma fera selvagem mesmo. Porém, o que eles não contavam é que por onde os crentes passavam, os crentes começavam a falar que Jesus ressuscitou, e isso foi crescendo o cristianismo. Então ele pede cartas para perseguir os cristãos em Damasco,
Porém, Damasco não dá bom para Saulo. Ele tem um encontro com Jesus. A única coisa que ele pode falar é: quem és, Senhor? Recomendo. E aí, por incrível que pareça, após todo esse cenário, que vai ficar cego, vai ser orado para ele restituir a visão de novo, ele ainda não é usado por Deus, conforme os textos que vai ler, Romanos, Gálatas, Efésios, Timóteo e tantos outros aí. Vai ter um espaço de tempo para ele conseguir ser cheio do Espírito Santo, tal ali. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Se você gostou, daqui a pouco eu posto um outro vídeo falando da continuação desse. Eu espero ter ajudado vocês, tá bom?